Olá, boa noite, aqui é Leonardo. Boa noite, aqui é a Patrícia. E aqui é a Joyce. E juntos nós somos... A Hora do Brabo! Aê, isso aí! E mais uma vez nós estamos aqui, né, com mais um convidado para vocês que nos acompanham. E hoje nós estamos com o Padre Marcelo. Aê, Marcelo. Boa noite, Padre! Boa noite vocês, Joyce. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos vocês que acompanham o podcast A Hora do Brabo. Brabo. Oh, meu pai. Aí eles vão entrevistar hoje o Brabo, né? A Hora do Brabo, vão entrevistar o Brabo. Que as perguntas são bravas, brincadeira. Bom, a primeira pergunta, assim, a pergunta de praxe, que é padrão que a gente faz, é quem é Marcelo Padre? Marcelo Padre. Meu nome completo é Marcelo Della Libera. Eu tenho 47 anos, nasci no dia 21 de janeiro e sou padre da Diocese de Catanduva há 16 anos. Fui ordenado diácono no dia 18 de setembro, fui ordenado padre presbítero da Diocese de Catanduva no dia 12 de fevereiro de 2006, portanto, no próximo fevereiro eu faço completo 17 anos de padre. Tenho 1,70m, vocês querem saber o Marcelo? Então, tenho 1,73m. Atualmente estou fora do meu peso, 87 quilos. Calço número 40. Que mais? Do Marcelo. Sou branco, olhos claros, um pouco grisalho já por causa da idade, 47 anos. Bem humorado. Sou um palhaço fora do horário do ser padre sério. Sou bastante animado, muito agitado, bastante hiperativo, né, se essa é a palavra certa. Não gosto de ficar parado, faço várias atividades. Atualmente tenho me dedicado a um hobby que se tornou também um segundo meio de vida, de ganhar um pouquinho mais de dinheiro, que todo dinheiro é bom, todo mundo gosta, mas não foi por causa do dinheiro que eu comecei durante a pandemia. Vocês tiveram um episódio, né, entrevistando uma pessoa que trabalhou no HB, uma enfermeira. Como é o nome dela mesmo? Desculpa. Juliana. E durante a pandemia, quando eu não aguentava mais assistir séries, assistir filmes, não aguentava mais ler livro, não aguentava mais fazer vídeos, quando todas as opções foram esgotando, eu aprendi a mexer com artesanato sacro. Então eu atualmente tenho pintado imagens sacras. Não cobro o valor que no mercado se cobra, porque a ideia era também e continua sendo mais evangelizar através da beleza e da imagem dos santos do que propriamente dito ganhar dinheiro, mas tem me dado um dinheirinho a mais, graças a Deus, porque também o padre tem os seus gastos pessoais, né? Então tem esse hobby que se tornou também agora um meio de vida. E que mais do Marcelo? Sou filho do meio de uma família com 3 irmãos. Minha irmã mais velha se chama Andréia, meu irmão mais novo se chama Rodrigo. Meus pais Osvaldo e Alvanira moram em Catanduva, no mesmo lugar há 45 anos, mais ou menos, no mesmo lugar. Fui para o seminário, aí já começa a entrar ou não? É outra coisa, outra pergunta essa. Tem na pergunta, mas se eu quiser ir adiantando. Então o Marcelo, quem é o Marcelo? Bom, é isso, eu gosto de academia, gosto de malhar, gostava de correr, machuquei o joelho 2 vezes fazendo isso, agora estou com um problema no pé, não consigo correr, nem na esteira e nem na rodovia. Agora só faz caminhada com o cachorro? Só ao redor da praça até sarar esse pé.
E que mais? Gosto de decoração, decoro eu faço arranjo floral na igreja quando precisa. Aprendi também, por isso que eu falei que eu sou imperativo, mas muitas coisas, gosto de fazer bastante coisa. Tá certo. Gosto de cozinhar, isso faz parte, é o hobby, né? Gosto bastante de cozinhar. O que eu gosto de cozinhar? Tudo, né? O que eu gosto de comer? Tudo. Só que isso é um problema, né? Porque aí a gente engorda bastante. Exatamente. É isso, acho que o Marcelo pelo Marcelo. O Marcelo é isso. É isso. Tá certo, bem explicado. E como que surgiu a paixão pela igreja, pela batina? Vou ser padre. Vou ser padre. Sim, antes de responder, eu também tinha uma pergunta parecida, então já pegando o gancho. Foi na infância? Você era uma criança assim, diferenciada? Não? Foi igual? Foi na adolescência? Porque me preparando para a entrevista, eu até peguei aqui um exemplo de São Domingos Sávio, né? Que ele ia rezar, quando ele chegava aqui o templo estava fechado, ele ficava de joelho, rezando, esperando abrir. Era no frio, era no calor, sabe? Então, tipo, tem isso ou não? Foi uma coisa normal e aí aos poucos foi... como foi? Explica aí pra gente. Foi normal, sempre fui uma criança normal. Jogava bola, mas não tão bem, é uma verdade. Gostava muito de vôlei e basquete era legal. Estudei na escola de Norá Silveira Borges, lá em Catanduva. E quando chegou na adolescência, quando chegou na época da catequese, eu fui para a catequese, os meus pais não frequentavam muito igreja. Eu sempre fui imperativo, minha mãe trabalhava na escola de Norá e sempre participei de tudo que tinha na escola. As gincanas, aprendi a tocar violão logo cedo, não falei isso, né, também. Toco violão, gosto de cantar demais, gosto muito de cantar. Cantava melhor, fiz muito aula de canto, agora a voz começa a ficar cansada, deveria voltar a fazer aula de canto. Mas cantava, tocava na escola, fazia as animações com o pessoal, sempre fui muito cheio de amigos, sempre muito cercado de amigos. E um menino normal, até os 12 anos de idade. Brincava com as meninas, mexia com a meninada, com as meninas. Tinha minhas paqueras. Aliás, tinham duas. Uma a gente ainda conversa muito até os dias de hoje. Não vou falar para não expor, né? Mas... E depois, quando eu fiz 11 anos, eu fui para a igreja. Eu já estava na igreja, eu era coroinha, o primeiro coroinha da paróquia São Francisco. E num encontro que nós estávamos fazendo lá, de igreja, eu meio que... Você falou de São Domingos, sabe? Sim. Eu meio que vi alguma coisa diferente. Hoje, a gente, com o passar do tempo, a gente percebe que sim, que nesses sinais existem a intervenção de Deus, existem os sinais de Deus. Mas quando a gente é criança, a gente não entende isso, acha que estava, sei lá, cansado, alguma coisa assim. Eu, de fato, eu estava ajudando meu pai. Nessa época, meu pai já tinha vindo para a igreja, minha mãe também. Eu estava ajudando meu pai na restauração dos bancos, no mutirão, todo mundo restaurando os bancos da igreja de São Francisco, e eu fui também. Com 11 anos a gente já trabalhava nas coisas da igreja. E aí, mas não era ligado, não era beato como o pessoal mais comum. Normal. Isso, como o pessoal costuma dizer, né, beato, essa coisa toda, não, eu não era. Eu fazia parte da catequese, ia nas missas da catequese. Quando era escalado de coroinha, que não era sempre, era uma vez na semana, ia também, porque afinal de contas a minha casa da igreja eram 5 quilômetros e a gente tinha que ir a pé, porque meus pais também não tinham condução nesse período. Então nós íamos todo domingo de manhã na missa das catequeses, das 8, íamos aquela renca de criança, todos os amigos juntos,
passava tocando a campainha das casas chiques, né? E saia correndo, padrão de criança. Realmente, né? Bem normal. Quem nunca? Bem normal, bem normal. Quem nunca? Passava na casa da avó, filava um docinho, né? Ganhava um dinheirinho, passava na venda, comprava uma paçoquinha ou então um pirulito, sei lá o que, quando a avó oferecia, e descia para casa. Sempre fazíamos o mesmo trajeto. Subia o Vertônio, descia a rua 15 de novembro. Quem conhece Catanduva sabe o que eu estou falando. E nesse dia que nós estávamos com o pessoal, eu estava lixando um banco, ajudando a lixar banco, e eu olhei em direção ao altar e era como se eu estivesse me vendo atrás do altar e vi dois vultos, imagem, hoje a gente diria, né? 2 anjos, um de cada lado, e eu me via do outro lado, vestido a roupa que é própria do quadro, na época a gente não sabe definir muito bem, e conversando com os 2 anjos. E eu disse, ué, o que eu estou fazendo aqui? Eles disseram, ué, você é padre? Foi o primeiro sinal. E aí meu pai me chamou e como se eu estivesse num transe, ele percebeu que eu estava num transe e eu voltei. Parece algo místico, mas não é meio que normal na adolescência. Sim. A gente ter esses insights assim, a gente não presta muita atenção. Depois, uma segunda vez, logo em seguida, eu estava numa reunião de jovens, porque naquela época 11, 12 anos já ia, não tinha nada para nós. E já íamos então no grupo de jovens. E durante a oração do Pai Nosso, nós tínhamos feito a reunião, eu meio que dei uma viajada também, assim. Estava acordado, mas dei uma viajada. E eu me vi num lugar, mas eu já estava fazendo encontro vocacional nessa época. Eu já tinha começado o discernimento se era isso que eu queria mesmo ou não. E eu dei como uma viajada assim e me vi num lugar. E lá nesse lugar dialoguei, e aí eles disseram, não, você está chama-se seminário, o lugar onde formam os padres. Você está no seminário, você veio para cá porque você quer ser padre. E eu, não pode ser, não é isso não. Onde está minha mãe, onde está minha família? Imagina, eu era muito novo, nunca tinha saído de casa. E aí, não, você veio para cá. E eu acordei, me cutucaram e eu acordei. Mas eu não estava dormindo, eu não sei se eu estava dormindo ou não lembro, faz tantos anos, mais de 30 anos, então não lembro se é isso mesmo ou não. E o terceiro sinal foi numa missa, aí foi uma coisa mais direta, não foi sonho, nem viagem, nem nada disso. O padre estava fazendo a homilia, que era o mesmo padre que estava lá até agora, há poucos anos, 1 ano atrás, o padre Simval. E o padre Simval, eu me lembro bem, isso ficou muito gravado, porque era mês de agosto, mês vocacional. Por falar nisso, eu até agradeço, que vai ser amanhã. Amanhã não, hoje, né? Desculpa, depois vocês cortam isso daí. Então, vamos dar o gancho, então. E por falar nisso, eu agradeço por você ter escolhido o dia de hoje para a entrevista, que é dia 4 de agosto, dia do padre, o dia que se celebra na igreja, o dia de São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos padres. Então, agradeço muito. E foi próximo dessa data, numa homilia, em ocasião ao dia do padre, que o padre Simval contou um pouquinho a vocação dele, como é isso que a gente chama, né? Sim. Quem descobre a sua vocação. Ser padre é diferente, não é uma profissão, é vocação. Porque a profissão, você é médico, por exemplo, mas você tem os seus horários pessoais, seus horários de trabalho, ou então você é contador, ou sei lá, professora, mas você tem uma carga horária a cumprir. O padre não. Nosso horário é 24 horas. A gente é padre 24 horas onde a gente está. Então é diferente de profissão. Você não está aquilo, você é aquilo. É diferente, você nunca vai deixar de ser padre. Pois bem, então o padre Simval contava como surgiu a vocação dele. Ele era a coroinha do padre Albino, que todo mundo conhece. E ele disse que o padre Albino, um velhinho, muito velhinho, dizia: olha, eu estou ficando velho, eu vou morrer, quem vai me substituir? E aí ele, em si mesmo, aquilo falou, e falou: poxa vida, eu poderia ser
ser eu, né, a substituir o Padre Albino, porque ele era muito ligado ao Padre Albino. E eu, apesar da minha ligação com o Padre Simval, o Padre Simval nunca era velhinho, mas ele tinha os seus 40 e poucos anos na época. Só que para uma criança de 11, 12 anos, 40 e poucos anos, como eu tenho agora, a gente é um ancião, né? Já é um belo senhor. Então eu olhei para o Padre Simval, como eu disse para vocês, eu sou muito vivo e muito imperativo, eu falei, uai, o Padre Simval tá velho também, quem vai substituir? E imagina, o Padre Simval tá vivo até hoje com quase 90 anos. Eu falei, pode ser eu. Então foi uma coisa muito real ali. E naquele momento eu percebi que poderia ser eu. Para uma criança de 11, 12 anos, de 40 anos atrás praticamente, 30 e poucos anos atrás, não se tinha muito essa dimensão que nós temos agora de celular, de internet, de redes sociais, de YouTube, que você olha e sabe que tudo acontece. Para nós, o nosso mundo era isso que eu falei para vocês: escola, Rua Jardim Vertone, Rua 15 de Novembro e Conjunto Euclides, basta. Não tinha celular, não tinha telefone, nem telefone em casa a gente tinha. Aliás, nessa época quase nem casa eu tinha, quanto mais o restante. Enfim, por isso mesmo, eu, naquele dia, acabando a missa, eu entrei na sacristia e falei, Padre, eu quero substituir o senhor. E aí ele percebeu que a coisa era séria e começou a investir. Fui para o seminário, surgiu desse jeito então minha vocação. Fiz os encontros vocacionais, fui para o seminário num encontro para ver se era isso mesmo que eu queria, com um ano depois, com 13 anos, e não fiquei. Você disse, eu quero substituir o senhor, mas você chegou a contar os dois? Não tinha comentado com ninguém. Não. Dá para contar nos dedos quantas pessoas sabem dessa história. E agora o Brasil, o mundo de Deus. Tá bom, eu não me envergonho disso. Privilégio, não me envergonho disso. Aí uma coisa pros muito encontros. Bonita. Ninguém sabia de nada. Essa história não. A única coisa eu disse que eu queria ser padre, ponto final. Não contei nem para o meu pai, não contei nem para minha mãe e fui para os encontros vocacionais. Quando eu completei 14 anos, que na época era aceito no seminário apenas com 14 anos, menos que isso não. E eu fui para Tanabi, tinha o seminário lá. Quem era o reitor? Era o padre responsável, o padre Oscar Donizete Clemente. E ali eu fiquei 4 anos. Não, mentira, 3 anos eu fiquei ali. 14, 15, 16. Não, 4 anos. 14, 15, 16 e 17. Com 17 anos o seminário foi transferido para São José do Rio Preto. Unificaram os seminários menores num único na paróquia Santa Terezinha, em São José do Rio Preto. E ali eu fiquei com mais 65, 70 adolescentes, jovens. Tinha alguns adultos também, mas a idade mínima era 14 ainda assim. Fiquei 1 ano no seminário menor até fazer o 3º colegial. Durante esse período no seminário eu me apaixonei por uma mocinha. Esses dias atrás aí passou, né? Mas esses dias atrás eu me encontrei no Facebook com ela e nós voltamos a conversar como amigos. Ela é casada, tem filhos e tal. E eu não penso em nada mais disso porque eu tô bem. Mas amizade, né? amizade. Né? E a gente precisa saber que o padre é um ser humano e teve relacionamentos e cria relações. É um homem de criar relações. O padre é um homem que cria relações de todos os níveis, né? Para aquilo que São Paulo fala: com os fracos me fiz fraco, com os fortes me fiz forte, com todos me faço tudo para ganhar alguns para o Senhor. Não é para mim, é para o Senhor. Então, reencontrei nas redes sociais, trocamos algumas palavras, mas ela tem a vida dela, eu tenho a minha e por aí vai. Quando eu fiz então 17 anos, eu fui para o seminário em Rio Preto, terminei o 3º colegial e quando eu fiz 18 anos eu fui para o seminário maior cursar filosofia. Ali eu dei uma pausa na minha história vocacional com 18 anos por causa dessa história com essa moça. Mas não para estar com ela, mas porque eu percebi que eu poderia ter uma outra via, um outro caminho.
Poderia ter uma família. Exatamente, outra vida. E por isso, então, eu precisei dar uma pausa para definir se de fato o que eu queria não era fogo de palha ou paixão de adolescente, ou se era de fato aquilo que o Senhor me chamava para ser. Então eu parei com 18 anos, eu tive esse discernimento de parar e voltar para casa dos meus pais. Foi a primeira vez que eu parei. Parei 2 vezes, essa foi a primeira. Fui para casa com 18 anos, trabalhei nas lojas americanas, falecidas lojas americanas, aonde hoje é o shopping Garden Catanduva Shopping, era todinha a loja americana. Depois a loja americana reduziu e fez o shopping, aumentaram e fez o shopping. Trabalhava no período no segundo turno, da 1 da tarde às 10 da noite. Acabava o turno no sábado, ia para o Clube Recreativo Higienópolis, falecido também. E lá tinha as que nós chamávamos de balada. Hoje vocês chamam de balada. É balada que vocês chamam hoje? Como é que chama a juventude? Eu sou tão de ficar em casa que eu nem sei. Festa, balada. Ei, mas que juventude mais parada. Eu não lembro se é balada que fala agora, mas na época a gente falava balada. Acho que agora o nome é rolê, né? Tá bom, rolê. Rolê, Dava os rolês. Então, e à noite a gente ia de ônibus, como todo jovem assalariado. Íamos de ônibus para ônibus lotado, eu lembro como se fosse hoje. Levava roupa, é interessante isso, levava roupa para a loja americana, tomava banho na loja americana depois, na hora do intervalo. Porque dá umas 10, sair de lá cedo no ônibus. Não, mas aí o intervalo do jantar era das 4 às 6 da tarde. Então eram 2 horas de almoço. Nós comíamos ali mesmo no shopping, levava a roupa e tomava banho no banheiro da loja americana, trocava de roupa, ficava cheirosinho. E aí ia pro rolê, né? Ia pro rolê. E ficava dançando até as 4, 5 horas da manhã. Depois tinha que ir embora, não era de carro, não, era a pé. Com fome, porque pobre não tinha dinheiro nem para comer no rolê. E aí o gostoso disso tudo era viver esse período, de saber que alguém estava em casa preocupado com você. Porque não é porque eu fui para aí que eu experimentei droga, essas coisas. Não, ia só para dançar, né? E quem sabe, né, definiu o que ia ser a vida. E quando chegava em casa, a mãe estava com meia pizza guardada, aquela pizza fria da noite anterior. Comia pizza e tomava um café que já estava na mesa, 4h30, 5 horas, 6 horas da manhã. Muito gostoso, não me arrependo de nada do que eu fiz, foi muito bom mesmo. Mas aí quando eu fiz 19 anos, eu voltei para o seminário. Fiquei tive muitas dificuldades para poder chegar até o sacerdócio, o presbiterado, não a batina, né, mas ao presbiterado, que é o nome que se dá, até ser padre. Tive muita dificuldade, saí mais uma vez quase no finzinho, terminei meus estudos de teologia e fiquei aguardando a ordenação por 2 anos aqui na Diocese de Catanduva. O bispo que me ordenou, Dom Antônio Celso de Queiroz, o primeiro bispo de Catanduva. Pronto, acho que chegou, né? O que vocês queriam saber é isso? Respondi? Quanto tempo é a formação? Normalmente a formação de padre é 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Na minha época era diferente, como eu disse para vocês, nós éramos aceitos com 14 anos. Então eu fiz a 8ª série, primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial em regime de seminário. Depois tem um ano anterior à filosofia que a gente chama de propedêutico. É um ano anterior que você tem alguns estudos. Na minha época não tinha não, mas agora tem. Então sana algumas dificuldades da língua portuguesa, se é que é possível. Depois a criatura estuda 7, 8 anos, depois com 1 ano vai sanar, né? Não sana nada. Mas enfim, tá ali alguma introdução bíblica, alguma coisa que a catequese falhou. Então tem também esse estudo. E depois, então, 3 anos da disciplina filosofia e 4 anos da teologia, né? Filosofia, estudo dos filósofos,
do sentido da vida e tudo isso daqui, Sócrates, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. todos, né? E depois a teologia, né? As disciplinas, mas também na filosofia psicologia, tem ética, tem metafísica. É bem puxado. É muito puxado, é o dia todo, muito intenso de estudo. Para vocês terem uma ideia, a programação do seminário era acordar, eu vou falar da minha época, não posso falar de agora porque infelizmente a gente não tem muito acesso agora. Aí também tem outros afazeres e não fica muito preocupado com isso. Mas na minha época nós acordávamos, vou dizer de seminário maior, tá bom, gente? Acordávamos entre 5h30 e 6 horas da manhã. Quando aí você ia para a capela, normalmente era ou oração da manhã ou missa. Você faz uma oração de 20 minutos, que é a oração que os padres costumam fazer. Tem um livro próprio, se chama Liturgia das Horas, esse livro. Tem, se alguém quiser fazer as orações e acompanhar diariamente, tem um aplicativo, agora tudo é aplicativo, é uma beleza, mas na minha época nós chamávamos de tijolo. Era um tijolo de 10 centímetros assim, de grossura. Parece um livro vadimeco. Parecia o quê? Um vadimeco. Era mais ou menos isso mesmo, né? Um vadimeco, mas não era eram 4, porque dependia do tempo litúrgico que nós estávamos vivendo, era um volume. Então eram 4 volumes enormes, que a gente chamava de tijolo. Se você tacasse na cabeça de alguém, de fato, parecia um tijolo. 10 centímetros de largura, de espessura, né? E então rezávamos isso, logo em seguida café. Tinha as cozinheiras que faziam café pra gente, mais uma equipe que montava a mesa e fazia o café, propriamente dito, a bebida. Mas elas faziam, às vezes, um dia faziam ovo cozido para todo mundo, às vezes faziam cuscuz, aquele cuscuz que a gente vê a receita agora, que em 10 minutinhos faz na caneca, no micro-ondas. Tudo prático, né? Elas faziam pra gente, às vezes era pão de queijo, às vezes era, sei lá, tinha tanta coisa, canjica, enfim. Mas não era sempre não, às vezes era só o pãozinho básico e o café preto e leite. Não tinha requeijão, não tinha queijo, não tinha nada disso. Era uma vida muito, né, digamos assim, muito simples, mas também muito exigente. Logo em seguida, nós tínhamos a mesma equipe que arrumava as mesas, lavava a louça. Então você tinha que ir Tinha as funções. Tinha as funções no seminário. Sempre o seminário tem funções. Logo em seguida ia para a faculdade. Terminada a aula meio-dia, voltava, oração novamente. Meio-dia e meio nós faríamos nosso almoço. A equipe voltava a agir com a lavagem. Imagine você que no primeiro ano que eu cheguei no seminário maior, nós éramos 85 homens dentro do seminário. Então eram 85 pratos, 85 garfos, 85 facas, 85 copos e limpar todo o refeitório. Fora as vasilhas, né? Vasilha de arroz, vasilha de feijão. Imaginem vocês para 85 quantas vasilhas eram de arroz, quantas de feijão, quantas de carne, quantas de salada. Enfim, não tinha muita mistura não, mas era uma carne, sempre tinha uma carne e uma salada. Era essa vida até aí quem não descansava, né? Quem fazia isso naquele dia, naquela semana, perdia o descanso. Eu, por prática, não dormia, não consigo dormir depois do almoço. Agora, com a idade chegando, a gente acostumou. Mas até os 40 anos, pouquíssimas vezes eu dormia depois do almoço. E em seguida, às 2 horas, tocava o sino, um sinão grandão, igual esse da nossa igreja. E nós começávamos os horários de estudo. Das 2 às 4 você estudava, dava um descansinho. Quando era 4h30, ou você voltava a estudar, tinha dia que você voltava a estudar até às 6 da tarde, 5h30, que aí tomava um banho, 6 horas era a missa, ou você tinha as suas funções. O que cuidava da capela, o que cuidava do jardim, o que cuidava dos corredores, o que cuidava da sala do reitor, do padre, que cuidava das salas de aula, da biblioteca, enfim, aí você tinha 2 horas para trabalhar.
Com isso o dia tinha acabado, 5h30, fora às vezes que no sábado. Então vocês descansavam no sábado, de jeito nenhum. Quando nós não íamos para a pastoral, na verdade íamos para a pastoral sempre, mas quando você não ia na sexta, na pastoral, no sábado, pela manhã você descia, cada um tinha a sua enxada, então era tipo uma chácara, né? Então tinha os pés de acerola, ou você tinha que pegar a acerola, vocês já cataram a acerola no pé? Dá uma piniqueira. Isso mesmo, Nossa exatamente. Correr, Ou tomar então você saía capinando a roça de milho, o milho bonito, aquele milho que você fala assim, vai ter pamonha, nada, deixava o milho secar para dar para os porcos. Os porcos comer e a gente comia os porcos, né? Mas o milho que a gente queria consumir, não davam para a gente não, certo? Então tinha essas atividades sempre. E quando era 6 horas da tarde tinha missa, 7 horas o jantar, voltava, você fazia 1 quilinho, a gente chama de fazer 1 quilo, chamava de fazer 1 quilo. Eu tô agora... fazendo 1 quilo todo dia quando dá. Isso mesmo, né? Faz 1 quilinho ali, depois a gente voltava tinha os jornais, na nossa época tinha jornal, não tinha internet, não tinha... Era de virar folha. Não tinha Twitter, né? Então nós virávamos a folha do jornal, revista e os noticiários televisivos. Bom, enfim, era isso que a gente fazia. Depois, quando dava 8h30, 9 horas, recolhia para o quarto, ou estudar, quem quisesse dormir podia dormir, né? Mas quando dava 10 horas não era para ninguém mais ficar zanzando no corredor. Cá entre nós, nunca a gente ficava trancado dentro do quarto nesse horário. A gente sempre dava um jeito de ficar até mais tarde, porque jovem, criança e adolescente não gostam muito de dormir cedo. Então a gente às vezes ficava falando um pouquinho um do outro, às vezes ficava rindo, às vezes levava bronca do padre responsável por conta disso. Às vezes a gente fazia assim. Existe um negócio, essa é uma curiosidade que a gente fazia muito. Como a gente andava muito cedo e adolescente jovem tem muita fome, né? E era um bando de adolescentes junto. Então quando dava 9h30, 10 horas da noite, a gente já estava morrendo de fome. Então, onde eu morei no seminário, eu morei em Goiânia no seminário. Agora não se vê mais, mas se tiver alguém antigo assistindo vai lembrar. Existia um negócio que chamava rabo de galo. Rabo de gato, de galo, que era o quê? Era tipo uma escumadeira redondinha assim, era um fio, era de alumínio, era alumínio não, ferro, era a mesma material de escumadeira desse negócio. Ligado, era redondo, comprido, parecendo um batedor de bolo, para vocês entenderem, parecia um batedor de bolo que tinha um fio ligado e que ia na tomada. Então você colocava na tomada aquilo ali e dentro de uma vasilha de água, podia ser de plástico, podia ser de vidro, podia ser... De vidro a gente não usava muito porque podia quebrar. Ou então de alumínio mesmo, você colocava água dentro da vasilha e punha esse estilo batedor dentro da água e aquilo fervia a água pela eletricidade. Então ou nós fazíamos chá dentro do quarto, ou então nós fazíamos cappuccino, tinha a receita do cappuccino, nós tomávamos cappuccino, ou até miojo. Pra você ter uma ideia, nós fazíamos miojo, comprava miojo, que era baratinho, até hoje é baratinho, comprava miojo e fervia. Então nós juntávamos 3, 4 dentro do quarto para comer miojo feito nesse negócio, chama rabo de galo. Hoje vocês encontram, tipo, acho que no Milenel vai achar, talvez nas casas de construção vai achar isso se vocês procurarem. Mas era muito legal, porque o fato era estar junto, se divertindo comendo miojo no quarto e falando besteira. Era muito legal. Então era mais ou menos essa nossa vida. É bem legal. Mas aí, falando em seminário e tudo, quando a pessoa fala assim, eu quero ser padre, tem uma idade para ir atrás ou deu assim, aquela vontade de ser padre, ele pode ir procurar? Na verdade assim, na minha época, como eu disse para vocês, era aceito com 14 anos, hoje não mais.
hoje a partir do ensino médio, terminou o ensino médio, mesmo que seja adolescente, digamos que a pessoa tem 13, 14 anos, quer ser padre, ela é orientada a ficar com a família até terminar o terceiro colegial, passar todo esse período da adolescência, e aí então entra naquela fase que eu falei para vocês, que é o propedêutico, né? Hoje é assim que funciona. Na minha época não, na minha época você olhava o padre, chamava o padre, falava: padre, eu quero ser padre, o padre já orientava. Mas existem hoje alguns encontros vocacionais, então até que a pessoa não termine o terceiro colegial, ela pode por 1, 2 anos fazer um acompanhamento vocacional. A gente chama de acompanhamento vocacional. Na Diocese de Catanduva tem um padre responsável por isso, que é o padre Rosinei, que é o padre reitor do seminário lá em Catanduva. Nós ordenamos juntos, aliás, né? E ele que acompanha por 1 ano, 2 anos, ele faz esse discernimento. A gente chama de discernimento vocacional com o adolescente. Aí quando ele completa o terceiro, não é terceiro colegial mais, né? É da minha época, era terceiro colegial. Como é que fala? Terceiro colegial. Mas é o nono, não é nono ano agora? Não, então o colegial não, mas o colegial... Corrija a gente aí se a gente estiver errado. Do 8ª série, que agora é 9º ano, né? Ah, 8ª série é 9º ano? O colegial é colegial. É terceiro igual. Ah, então tá bom. É que, como eu sou das antigas, ainda não lembro direito a terminologia. Então é isso. Ô, padre, e tipo assim, eu conversei com uma pessoa, disse que a gente ia te entrevistar. Aí a pessoa falou pra mim: eu queria saber isso. Vixe. Aí eu falei: vou perguntar. Pessoal, vamos lá. Acho que é pessoal. Não, na verdade não é pessoal, mas não. você mesmo falou assim que pra você ter esse discernimento, com 18 anos você interrompeu, aí depois você voltou com 19. Isso. Que assim, o padre não pode constituir família. Eu ia perguntar isso. Vocês iam perguntar. Todo mundo tem essa curiosidade. Não, é uma né? curiosidade, eu acho que não é uma pergunta nada demais. Na verdade, assim, a motivação, ao contrário do que muita gente pensa, que a motivação é por causa do dinheiro. Não é isso. Tem uma passagem na Bíblia, no Evangelho, que Jesus fala para os seus discípulos. Eu sinto muito, mas eu não lembro exatamente qual passagem é. Um dos evangelistas, se eu não me engano, é Lucas, se eu não me engano. Mas procurem lá no Evangelho. Jesus diz aos discípulos assim: existem eunucos, vocês sabem o que é? Vocês três que estão aqui? Eu sou ignorante, né? Eunuco, na época, eunuco, a terminologia eunuco significa o seguinte: quando um rei dominava outro reino, ele normalmente matava as mulheres depois de estuprar as mulheres. Isso na antiguidade, certo? Um pouquinho de história também. Ele matava as mulheres, estuprava, o seu exército estuprava as mulheres e por vezes os homens também. Estupravam as mulheres, depois matavam essas mulheres. Aquelas que eles não matavam, eles faziam questão de estuprar várias vezes até que elas engravidassem. Por quê? Era essa prática? Porque você constituía não a civilização dominada, mas a civilização dominante. Então, quando você matava as mulheres, você não permitia que outros varões daquela linhagem ou daquele povo viessem a nascer. Então, os dominantes estupravam as mulheres, aquelas que não matavam, eles engravidavam para que tivessem filhos gerados deles, né? E depois dos filhos gerados, aí sim matavam as mulheres. E os homens, eles faziam o quê? Eles cortavam os testículos, isso era o eunuco. Eles castravam, pronto. Castravam os homens, estupravam os homens e punham os homens trabalhar nos seus palácios, como escravos das suas mulheres, das imperadoras, das rainhas. Por que eles faziam isso? Porque se eles deixassem os homens com todas as partes, por assim dizer, corria-se o risco deles engravidarem
as suas esposas, né? E a linhagem deles virem a dominar. Então criou-se o eunuco. Então isso é o eunuco, seriam os castrados. Porém nós não somos castrados biologicamente, né? E Jesus, numa das passagens do Evangelho, usa essa terminologia. Há eunucos que fizeram-se eunucos pelo reino, há outros que foram feitos pelos homens, e há outros ainda que se fazem eunucos. É mais ou menos assim. Então nós, padres, estamos, a partir desta passagem, estamos, digamos assim, inseridos nos eunucos pelo reino. Isso é, você se castra, entre aspas, você se castra para servir ao reino. Ah, mas vocês não podiam casar, mesmo assim, servir o reino? Sim. Porém, é o que eu disse para vocês. O padre, ele é padre 24 horas, né? Ele não está padre. Um homem casado, ele precisa dar satisfações da sua vida para sua esposa. Isso é a praxe do casamento. O respeito pelo outro, que você habita, que você dorme, que você tem uma família. Você casado, e aqui um recadinho para quem se casou, você casado, você tem obrigação, sendo homem ou mulher, você tem obrigações para com o teu cônjuge, você tem obrigações. O fato de você ser casado já diz isso. Você precisa dizer, se você gosta de ficar no bar até as 10 horas da noite, você chega e a mulher pergunta onde você estava, você não vai xingar a sua esposa, você não vai brigar com ela, porque você escolheu isso, você escolheu ter uma pessoa que contribuir e partilhar tudo com ela. Então você vai dizer, mesmo com a cara cheia, você vai dizer, eu estava no bar com os amigos, porque tua mulher não vai te perturbar, ela sabe que você estava no bar. E no bar não dá mulher, dá homem. Basta passar na frente dos bares, você não vê as mulheres, você vê só os homens juntos. Aliás, ontem eu comentei com alguém, eu falei, gente, eu não consigo crer que uma pessoa possa ficar 3, 4 horas bebendo cachaça no bar o tempo todo, né? Não, eu sei que fica, né? Mas assim, pra mim não entra muito na cabeça. Então, por que o padre não casa? Porque casado eu precisaria compartilhar tudo com a minha cônjuge. E tem coisas que eu não posso compartilhar. Por exemplo, quando você vem se confessar comigo, eu não posso falar para a pessoa vai ver você sendo atendida e vai querer saber o que está acontecendo. Mas ela não tem mulher. Gente, sem ser machista, mas um dos princípios do sexo feminino é a curiosidade, né? Não adianta. A mulher é um ser curioso e nós homens temos que compreender isso, porque elas são assim e acabou. Faz parte da constituição física feminina isso daqui, né? Ser curiosa, de boa, é tranquilo, não quero ser machista e não sou machista, quem me conhece sabe que eu sou machista. Mas o marido precisa compartilhar tudo com a esposa. Às vezes já aconteceu, de eu ser chamado para atender um doente à noite, 9h30, 10 horas da noite, tá morrendo, padre, tá morrendo. E aí, você vai deixar a sua cama, vestir a roupa para ir lá. A esposa, quando você chegar, tá com um bico desse tamanho. Ainda mais se você estivesse no meio de uma relação sexual com a sua esposa. Aí sim que o trem ia pegar, né? Enfim, velório, né? Velório e tantas outras coisas mais. Então todo mundo acha que a motivação é financeira. Não é isso, de jeito nenhum. Porque o padre tem o seu salário? Sim, o padre tem o seu salário como qualquer pessoa tem. O que está, o carro é do padre? Não, o carro é da igreja. A casa do padre? Não, a casa é da igreja. Não tem nada no meu nome, daquilo que vocês aqui em Irapuã conhecem, né? E sabem. Mas a esposa ia entrar, de jeito nenhum, não tem nada no nome do padre. Né? O que sobra? Eu costumo dizer que eu costumava dizer que eu não tinha um gato para dar água, agora eu tenho 2 cachorros. Não falei isso, né, no comecinho, Marcelo. Gosta de cachorro? Tem 2 cachorros. A Maia, que é uma labradora, e o Billy, que é um shih tzu. Então eu tenho 2 cachorros para dar água, não tenho 2 gatos, mas tenho 2 cachorros para dar água. Então, na verdade, é mais isso daqui, para você ficar então mais disposto no serviço do reino. Por exemplo, tem dia que a gente sai
Agora mesmo em outubro eu vou sair no sábado às 9 da manhã e vou voltar, quer dizer, não vou sair no sábado às 9, vou sair antes, mas fico o dia todo fora num encontro, numa reunião em São Paulo, por exemplo. Leva a esposa junto. Tem dó, né? A esposa não precisa ficar ali o tempo todo. Então é mais fácil você estar com o coração disponível para acolher a todos, atender a todos quando todos precisam. Quando você tem alguém com você, o teu coração, querendo ou não, é daquela pessoa. E para nós padres, o coração tem que ser somente de Jesus e Jesus no outro, né? Então, quando eu vejo vocês, eu vejo a beleza de vocês, vejo a beleza de vocês. Só que a beleza vai além. A beleza é de Jesus em vocês. Então eu tenho que estar sempre com o coração livre, e é isso que significa ser casto pelo reino, eunuco pelo reino. É aquele que tem o coração livre para acolher todas as pessoas. Não se prende a ninguém, não se apega a ninguém. Tá bom? O que mais? Não, eu tenho pergunta, que geralmente a gente Nossa senhora, já é isso tudo? Lá, meu Deus do céu. Então, porque geralmente todo mundo tem pergunta, mas aí você vai surgindo e eu falo, pergunto, eu falo. Podem perguntar. Tipo assim, você é destinado a uma paróquia. Você vai para a paróquia Nossa Senhora do Carmo em Irapuã. Sim. Como que é isso? Esse processo. Isso, e tipo assim, você vai ficar lá, não sei quanto tempo fica, 5, 6 anos. Aí você vai, vamos supor, você vai para Ouro Preto, vai ficar mais 5, 6. Aí você vai para outra, mas por que isso e como que isso funciona? Tá, então existe na diocese alguns, digamos assim, alguns conselhos, alguns segmentos. A diocese, como a igreja, a diocese funciona à base de hierarquia, certo? A igreja funciona assim e a diocese também. Então nós temos o bispo, depois temos alguns conselhos e depois os padres, tá? Então o bispo é quem é o presidente de todos esses conselhos, por assim dizer, o coordenador de todos esses conselhos. Então nós temos 2 conselhos absolutos na diocese, que é o conselho de presbíteros, que são alguns padres escolhidos por nós mesmos, padres, que formam esse conselho juntamente com o bispo e que decidem algumas coisas. E existe o Conselho Administrativo Econômico da Diocese, que é mais na linha econômica. Então, o Conselho de Presbíteros depende muito do bispo. Há bispos que ouvem o conselho, porque o conselho sempre é consultivo, por isso chama conselho, não determina nada, ele apenas aconselha. Mas existem bispos que ouvem o conselho e decidem tudo em conselho, tá? Então, varia, dependendo do bispo, varia essa determinação. Atualmente nós temos Dom Valdir. Quando eu vim para Irapuã, 4 anos atrás, dia 16, completa 4 anos que eu estou aqui. Foi em agosto. O dia de Nossa Senhora é dia 16, não é? Uhum. Então, dia 16 de agosto, um mês depois da festa, eu cheguei em Irapuã, 4 anos atrás. O primeiro corpo que você deu a unção foi do meu avô. É verdade? Não lembrava disso, olha aí. Brasil veneziano. Sim, puxa vida. Enfim, aí o bispo então determina, conforme o perfil do padre e aquilo que a comunidade necessita. Vai muito nisso. Às vezes aquilo que a comunidade necessita, o bispo percebe algum padre que tem aquele perfil e envia o padre para essa comunidade para atender as necessidades daquele momento da comunidade. Mas também pode acontecer que o padre esteja passando por alguma coisa e tenha uma comunidade que vai ajudar o padre a desenvolver aquele perfil. Então é uma parceria, na verdade. Um equilíbrio nas balanças. Exatamente. E eu costumo dizer o seguinte, Patrícia, que onde o padre senta, a comunidade deita. Onde a comunidade senta, quem deita é o padre, certo? Então esse é um ditado meu, tá? E funciona muito bem, sempre funcionou para mim isso daqui. Então o bispo, percebendo isso, ele faz o quê? Ele envia o padre, ele chama o padre para uma conversa e fala: olha, padre, a tua missão nessa comunidade já foi cumprida e eu preciso do Senhor em tal comunidade. E nós não temos o direito de dizer não. Podemos argumentar, mas
por obediência a gente precisa dizer sim, certo? Então funciona assim. Qual é o período? Depende do bispo também. Com os bispos anteriores havia um período pré-estabelecido, 6 anos, certo? Dom Valdir, existe esse período? Pelo que nós estamos percebendo, isso não veio da boca dele para dizer, mas é uma percepção do clero, isso é, de todos os padres da Diocese de Catanduva, que não funciona assim com ele. Com ele funciona da seguinte forma: isso é minha percepção, tá? Não é dito, escrito, né? Mas parece que ele age da seguinte forma: se o padre e a comunidade estão harmoniosamente convivendo bem e atendendo às necessidades tanto do padre quanto da comunidade, quanto da diocese, ele continua deixando o padre por ali. Se o padre der um BO ou a comunidade começar a dar BO, na verdade quem dá BO é o padre, a comunidade nem sempre, né? Aí então ele transfere, ele muda o padre para acertar as duas situações. Parece que é isso, mas existem situações adversas. Por exemplo, o padre tem um perfil missionário, então o bispo pode enviar o padre para um outro país, por exemplo, ou então o padre quer se especializar numa determinada disciplina, digamos assim, teologia bíblica, exegese bíblica, que não tem aqui no estado de São Paulo, que só tem, por exemplo, em Jerusalém, ou então na Espanha, ou então na Itália, em Roma. E aí, se o conselho de presbíteros, juntamente com o bispo, acham que dá para fazer esse levante e investir nesse padre, então o bispo tira o padre e manda o padre para estudar. E lá esse padre fica o período necessário e volta para a mesma paróquia. Pode ser que sim, pode ser que não. É assim que funciona, tá? Certo. E quando você chegou aqui, qual foi sua percepção sobre Irapuã? A primeira impressão é a que fica. Tô brincando. Lógico que você pode mudar, né? Porque nem depois de 4 anos, mas você chegou e falou: nossa, que povo caipira. Não. Olha, eu me lembro bem do dia 16. Eu vou dizer, como você disse, quando eu cheguei, eu não posso dizer do antes, né? Porque vocês sabem que teve muito disso que disse sobre o padre que vinha, e eu sei de tudo que foi falado a respeito do padre que vinha, mas também da mesma forma chegou aos meus ouvidos como era, entre aspas, né? Como era a comunidade, qual comunidade que eu estava vindo. Mas eu preferi, ao contrário de todas as outras que eu passei, menos Palmares, que foi a primeira, então eu não tinha percepção nenhuma, eu já estava lá. Ao contrário do que eu fiz nas outras comunidades, eu preferi tiradamente, limpadamente, qualquer comentário que tinha sido ventilado sobre Irapuã, e vim com o coração muito aberto, falando assim: o que for vai ser. Quando eu cheguei, me lembro como se fosse hoje, a igreja muito lotada, a igreja pequena, eu tenho que contar isso, acho que dá tempo de contar isso. Uns 15 dias antes de vir a Irapuã, eu já tinha vindo a Irapuã, porque dá a impressão que eu não tinha vindo, mas eu tinha vindo na cidade 2 ocasiões. Era o Padre Oswaldo, a primeira ocasião, e eu fui lá no nosso salão paroquial. Eu fui falar sobre a rede de comunidades. E eu me recordo bem que estava cheio o salão paroquial. Eu era coordenador da rede de comunidades na época, do setor missionário, ainda sou. E o Padre Oswaldo, eu me lembro bem que o Padre Oswaldo ficou andando. E eu escutava os passos do Padre Oswaldo andando aonde a nossa cozinha, lá naquele fundo, né? Sim. Que hoje a gente conhece bem. Na época eu não conhecia nada. Eu fiquei do lado do salão paroquial fazendo a formação e o Padre Oswaldo ficou andando, escondido andando. E eu pensava: gente, mas por que o Padre Oswaldo está andando lá? Por que ele não vem aqui? Mas depois, conhecendo a pessoa, sei por quê. E eu fui lá, e de lá voltei para casa. Foi só o que eu conheci, foi o Oswaldo e o salão paroquial. E a segunda ocasião foi por conta de uma novena de Nossa Senhora do Carmo, que o Padre Ângelo me convidou para vir aqui.
E eu me recordo pouquíssimo daquele dia. Eu vim na igreja, achei a igreja bonita, eu me lembro disso. Falei sobre céu e inferno na época, alguma coisa assim. E nunca mais vim em Irapuã. E uns 15 dias antes de eu vir para Irapuã, eu sonhei com a igreja. Eu tenho essas coisas. Depois, agora pensando, eu falo, puxa, quando era criança eu sonhei, agora eu sonhei de novo. E de fato eu sonhei com a igreja. E eu sonhei que a igreja, gente, eu não tinha visto a igreja, mas eu sonhei que a igreja, conto para vocês. Sonhei que a igreja tinha um buraco na parede da igreja, um buraco muito grande. E eu cheguei e falei, meu Deus, que buraco é esse? Era só no sonho. E eu não lembrava da igreja, né, ainda. Falei, meu Deus, que buraco é esse que tem nessa igreja? Por que isso? E eu escutei a voz de Jesus que falou assim, eu estou te mandando aqui para reconstruir a sua igreja, a minha igreja. E quando eu acordei, tá arrepiada, eu arrepiei quando eu cheguei dentro da igreja, você não imagina. E quando eu acordei, eu falei, meu Deus, por que o Senhor mostrou isso? E aquilo vinha muito forte, como São Francisco de Assis. Reconstrói minha igreja, reconstrói minha igreja. A história de São Francisco de Assis é muito bonita, quem puder ouvir, assista. E quando eu entrei na igreja lotada, a dona Wanda e o Eunice fazendo comentário maravilhosamente bem, me acolheu de uma forma linda. Eu fui muito bem acolhido, então foi essa a primeira impressão. Você perguntou qual foi a primeira impressão? De uma igreja que estava com sede de Deus e uma igreja de acolhida. E até hoje é a mesma impressão. E hoje vocês vivem harmoniosamente, sem dúvida. né? Mas quando eu chego no presbitério, que todo mundo se senta e que o bispo me apresenta, eu olho do lado esquerdo da igreja, da parede da igreja, e não tinha, aí eu vi o buraco. Não era um buraco. A pintura da igreja, se vocês olharem dentro do fundo da igreja, tem uma falha enorme que lembra um buraco na pintura da igreja. E aí eu entendi, eu entendi. Não é apenas a igreja física, mas é alguma coisa que eu vim aqui para fazer. E aí eu entendi, eu fiquei muito emocionado com isso naquele dia. E até hoje, quando eu olho aquele buraco, se Deus quiser, mais 1 ano, 2 no máximo, ele vai sumir de lá. Quando eu olho aquilo lá, eu lembro desse sonho, reconstrói a minha igreja, reconstrói a minha igreja. Por isso eu estou sempre muito disposto a sempre fazer e dar o meu melhor aqui para Irapuã, para a comunidade Nossa Senhora do Carmo. Minha primeira impressão foi essa. Eu amo aqui, gosto daqui, amo a paróquia, faço o meu melhor, procuro fazer o meu melhor sempre. E a acolhida que eu recebi é a acolhida que eu sinto até hoje. Não mudou não, continuo com a mesma impressão. 4 anos depois, é essa impressão. Um povo que ama o padre, ama o sacerdote, não importa quem seja. Se é Marcelo, se é Joaquim, se é João, se é Antônio. Gosta do padre, respeita o padre, ouve o que o padre fala e, na sua maior parte, são pessoas que tentam levar para a sua vida os conselhos que o padre dá. E isso é muito bonito, isso é muito bom, porque são poucos, num tempo de pós-modernidade, em que todo mundo fala e todo mundo é criticado e todo mundo tem opinião e todo mundo é dono da razão, mas é o dono da sua verdade, porque hoje, infelizmente, o nosso mundo tem muito isso, a verdade ficou relativizada. No meio disso tudo, tem uma comunidade que percebe que a verdade é Jesus Cristo e que existe no centro da cidade alguém que está ali para falar a verdade de Jesus Cristo e leva para casa, para a vida de Jesus Cristo. Amém. Olha, eu falei que não ia falar 1 hora, hein? Tá vendo? Pensa. Bom, padre, então a gente agradece muito por você ter aceitado. Tá? Tô à disposição. Que Deus te abençoe. Acho que ficou mais pergunta minha para fazer, então você vai voltar. Se Deus quiser. Faz assim, se o povo gostar eu volto, senão vocês não vêm atrás. Com certeza vai gostar. E aí eu deixo aqui meu boa noite. Uma boa noite para todo mundo que tá ouvindo. Uma boa noite para todo mundo e vai ter no final do vídeo os contatos Da paróquia. da paróquia, os contatos do Padre Marcelo, Do Instagram, né? Instagram, Rede Facebook, social. Por favor, do artesanato também. do né? artesanato. Para quem quiser tá entrando em contato para ver os artesanatos, que eu vou falar a verdade, são lindos. Obrigado. E É
isso É aí. isso aí, gente. Obrigado, Padre. Deus te abençoe. Eu que agradeço o convite, espero ter contribuído com o post, ou com o podcast e também na vida pessoal de cada um de vocês que está ouvindo, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.